E hoje nós temos aqui alunos de comunicação da PUC de Campinas, Faculdade FESP do Paraná, Faculdade de Ciências e Letras de Registro, Fundação Lusíadas de Santos, Colégio Diocesano de São Carlos e as pessoas que telefonam para isso. Muito obrigado pela presença de todos e nós vamos continuar aqui chamando agora um médico que quer desmistificar, é isso? Mais ou menos? A cirurgia de hérnia de disco. Neurocirurgião Francisco Teófilo. Francisco, por favor. Eu gostei da sua gravata borboleta, muito bem, de dar o laço, tudo. Pois é, essa bonita gravata borboleta tem uma homenagem a você e aos neurocirurgiões, que é um hábito antigo da neurocirurgia, de neurocirurgiões usarem gravata borboleta. Eu não sabia disso. O Harvey Cushing, que é o pai da neurocirurgia moderna, usava gravata borboleta. O professor Tönnies, que foi o primeiro grande neurocirurgião alemão do pós-guerra, usava gravata borboleta, e até hoje o Michael Scott de Harvard usa gravata borboleta e muitos neurocirurgiões. E você usa sempre também borboleta? Eu uso esporadicamente, eu não uso sempre. Meu avô usava gravata borboleta sempre. E eu aprendi em criança, a dar o laço da gravata borboleta com ele. Tá bem? E eu aproveitei a oportunidade para fazer essa pequena homenagem a você e essa é da onde? Essa gravata tem uns cachorrinhos tão bonitinhos. Da onde é essa gravata? Essa é de Nova York. Aonde? Comprou aonde? Eu comprei no World Trade Center, tem uma loja chamada Thai Hack. Thai Hack. Isso. Bonitinha. Bonitinha, vou lá completar. Olha só, eu falei na abertura em desmistificação da cirurgia de hérnia de disco, aqui na abertura também. Desmistificar em que sentido? A hérnia de disco é uma doença que incomoda muita gente. A doença do disco intervertebral, quer dizer, do disco entre as vértebras, ela ocorre em mais ou menos 3 a 5% da população em geral. Então, se a gente pensar em termos de Brasil hoje, 150 milhões, 3% vai dar 4 milhões e meio. Se você pegar, quer dizer, dos 150 milhões de brasileiros, 4 milhões e meio terão ou têm hérnia de disco. Se você dividir isso aí por 60 anos, que é o ano, que é a média de idade do brasileiro, você vai ter 70 mil casos de hérnia de disco por ano. Então, isso é uma coisa que incomoda tanta gente que a gente precisa falar sobre isso. Claro. Agora, ainda se fala em bico de papagaio, né? Quer dizer, aquela calcificação que parece um biquinho de papagaio também. Isso. Deixa eu pedir o Alex para me trazer 2 modelos, que eu acho que eu posso ser bastante didático mostrando... São 2 modelos? Top model? Modelo de osso. Onde são modelos ósseos. Ah, são então aqui, ó, ósseos. Magrinhos e bons de serem demonstrados. Está aqui, bonitinho. Bem, eu trouxe dois segmentos da coluna, que é a coluna cervical e a coluna lombar, que é onde acontece mais de 95% das hérnias de disco, nesses 2 segmentos, cervical e lombar. A hérnia de disco torácica é a absoluta exceção. Então, aqui é exatamente entre a L5 e a S1, né? Aqui entre a L4 e a L5. L4 e L5. Isso. A S1 estaria aqui embaixo, né? Exatamente. E aqui a gente tem um exemplo do que é o disco intervertebral. É uma coisa mais ou menos assim. Só que ele é como se fosse uma cartilagem, né? Ele é uma cartilagem, flexível, e esse disco intervertebral degenera. O que quer dizer isso? Ele envelhece. 100% das pessoas vai, ao longo de sua vida, um belo dia, ter diminuição da flexibilidade, da resistência do disco intervertebral. E ele pode ou não herniar. O que é a herniação do disco? A herniação do disco é quando ele sai do espaço dele... Exatamente, ele está ali até marcado em vermelho aí. Isso aqui é uma hérnia de disco, mediana, que a gente chama. Ela pode ser lateral, mediana ou anterior. Então, traz uma câmera para cá para a gente poder mostrar isso aqui de perto. Tá? Se a gente olhar nesse modelo aqui, esse modelo é muito didático porque mostra... Qual é a câmera que está mostrando? Aquela ali. Aquela ali. Pode mostrar que ele se vira. Ele se vira. Ela mostra 2 vértebras, o disco intervertebral no meio das 2 vértebras, e aqui a gente vê uma raiz nervosa saindo, em amarelo.
entre cada duas vértebras sai uma raiz de cada lado que vão formar os nervos. Na hora que belisca, está aí a ciática. Está aqui a hérnia de disco mostrada. Aqui, na hora que o disco sai do lugar dele, quer dizer, ele é contido no espaço da vértebra, ele sai numa posição posterior, ele vai comprimir essa raiz nervosa. E a compressão da raiz é que vai dar a sintomatologia, que é basicamente dor, dormência ou distúrbio de sensibilidade e distúrbio motor, paralisia de um determinado segmento da perna ou do braço. Chega a acontecer paralisia? Chega. Como assim? O nervo, ele é um nervo sensório-motor. Ele traz sensações e leva estímulos motores. Sim. Então, se o nervo está afetado, ele pode chegar a mostrar uma paralisia. É muito comum, por exemplo, na L5-S1, chamado pé caído. A pessoa não opera, vai deixando a hérnia de disco continuar e um belo dia a dor passa, porque o nervo morre, em compensação o pé cai. Qual o pé? A ponta do pé? O pé inteiro, porque a raiz S1 é responsável pelo levantamento do pé. Ela que faz o levantamento do pé. E então, aí nesse ponto já não tem mais jeito. Não tem como operar? Aí, né, até se opera, mas a chance de recuperação é muito pequena. O melhor momento para se operar uma hérnia de disco é na hora que ela acontece. E aquela história do princípio da pasta de dente. Todo mundo fala, a hérnia de disco não pode voltar para o lugar. Ela não volta porque ela está sofrendo pressão. A pessoa está, quer dizer, as duas vértebras estão pressionando o disco. Você quando ele vai, é impossível que ele volte para o lugar dele, liberando o nervo de uma compressão. Você elimina a inflamação do nervo. Mas não a compressão. Mas não a compressão. Exatamente. Por isso é que o tratamento conservador, o tratamento clínico da hérnia de disco, é um tratamento meramente paliativo. Ele vai resolver momentaneamente a questão da dor, mas ele não resolve a compressão. Mas nem toda indicação é cirúrgica, né? Em princípio, toda hérnia de disco, o melhor tratamento para ela é cirúrgico. Eu digo nem toda hérnia é cirúrgica. Você fala isso que você é neurocirurgião. Não só por isso, eu falo porque eu sou doente, já fui operado de hérnia de disco. E na hora que aconteceu comigo, eu optei pela cirurgia imediatamente. Sei, mas eu digo, tem muito neurologista que avalia e diz, não, a indicação aqui não é cirurgia, não tem? Não, existe um pensamento que diz o seguinte, o sujeito pode ter uma ciática eventual, uma dor ciática ou uma cérvico-braquialgia eventual. Nesse caso, isso pode acontecer por uma discreta torção, por um mau posicionamento, por uma postura inadequada, mas normalmente essa sintomatologia passa. O que não acontece na hérnia de disco. Quando o sujeito tem hérnia de disco, a sintomatologia não passa. Ele tem uma compressão, ele vai ter dor, ele não vai conseguir dormir, às vezes ele não consegue andar. E o tratamento paliativo, se você desinflama a raiz, o nervo, com anti-inflamatório, com repouso, se você para de mexer isso aqui, ele vai melhorar. Se eu tenho um grampo apertando o meu dedo, se eu parar de mexer, ele vai tender a diminuir a dor. E se eu diminuo a espessura da raiz, porque ela desinflama com anti-inflamatório, eu tenho mais espaço para ela aqui, apesar do disco estar herniado. Então, o sujeito tem uma melhora temporária. Assim que ele tirar o anti-inflamatório, assim que ele voltar às suas atividades normais, ele vai voltar a ter dor, ele vai voltar a ter dormência, formigamento, etc, etc, etc. E isso pode continuar durante muito tempo. Você falou no bico de papagaio. Pé caído, eu nunca vi esse pé caído. Ah, mas tem muito. E como é que a pessoa anda com o pé caído? Bota uma palmilha depois que fixa o pé à perna, para ele poder, pelo menos, dirigir automóvel, andar, etc.